Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo, mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre a última proposta feita pelo Grêmio, pelo lateral direito Orejuela. Será que Kaká tem que sair assim do Cruzeiro para esse ano de 2021? E eu vou explicar um pouco mais a respeito disso. Proposta pelo atacante Zé Eduardo. E será que ele irá ser emprestado novamente nesse ano, além da pontuação mágica que o Cruzeiro precisa para não ser rebaixado e não correr risco nenhum de disputar a Série C? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse, beleza? Iremos começar falando sobre essa pontuação que o Cruzeiro precisa fazer para não correr nenhum risco de rebaixamento. Enfim, nos últimos 12 anos, os clubes assim que chegaram à marca de 45 pontos, somente um foi rebaixado ainda na temporada de 2007. Mas desde então, a grande maioria das equipes assim com 43 pontos em diante vem se mantendo na primeira divisão. E até mesmo o Filipão, mesmo antes assim dele ter já brigado pelo G4, algo do tipo, já avisava algo próximo dos 44 pontos, que garantiria assim de vez o Cruzeiro na Série B em pleno ano do seu centenário. Mas enfim, e realmente após essas derrotas e também empates que o Cruzeiro teve nos últimos jogos, prejudicou demais para a sequência do campeonato. Onde, para se ter uma ideia, o Cruzeiro atualmente está a 10 pontos do primeiro time dentro do G4 e também está a somente 6 pontos do Náutico, que possui seus 35 pontos e está na 17ª colocação. Enfim, não acho que o Cruzeiro assim corre algum risco ainda de ser rebaixado somente pelos números, mas se continuar mantendo assim uma boa sequência, é bem provável que ainda termine na parte de cima da competição. E ainda tem mais um jogo dentro de casa, que é contra o Oeste, que já praticamente está rebaixado. E é um jogo assim para fazer os 3 pontos, que acontecerá daqui 2 rodadas e que garantiria assim o Cruzeiro na Série B. Mas enfim, e o próximo compromisso da Raposa é na sexta-feira, diante do Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Temos que falar também sobre o caso envolvendo o Zé Eduardo, onde nessa última segunda-feira, de acordo com o site Super Esportes, o diretor de futebol e também o gerente do ABC lá de Natal confirmou assim que já tem um acerto encaminhado para o atacante de 21 anos. Enfim, ele afirmou ainda que entre Cruzeiro e o ABC já está tudo pronto e até mesmo a papelada envolvendo situação contratual e também o salário com Zé Eduardo já foram acertados. Ou seja, é bem provável que ao longo dessa semana essa notícia realmente seja assim confirmada pelo Cruzeiro. E a Raposa que ainda continuará pagando cerca de 70% do seu salário, que teve um reajuste no final de 2020. E só para você ter uma ideia, ele voltou assim ao Cruzeiro lá no dia 22 de setembro a pedido do técnico Ney Franco. Naquela época eu pensei que ele já seria o titular absoluto do Cruzeiro, mas mais uma vez ficou assim insistindo em jogadores mais experientes e só deu uma oportunidade para ele, ainda na partida contra o Oeste, e ele jogou apenas 15 minutos. E atualmente ele está treinando ainda com a equipe reserva e nem é assim escalado para alguma partida há 6 rodadas. Enfim, espero assim que ele possa ir novamente bem nesses empréstimos e que volte ao Cruzeiro e realmente tenha oportunidades. Já que é até difícil entender, porque é um jogador que, só para você ter uma ideia, tinha marcado 9 gols em 10 jogos nesse ano de 2020 e também era uma posição que o Cruzeiro não tinha tantas opções. Mas enfim, e vocês acharam certo o Cruzeiro emprestar Zé Eduardo para o ABC em 2021? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários. Temos que falar também sobre o zagueiro Kaká. Jogador que nessa sexta-feira é bem provável que volte à equipe titular de Filipão. Isso porque o Manuel levou um cartão amarelo bem bobo no último jogo contra o Cuiabá e também outras opções como o zagueiro Léo estão lesionados para esse jogo. Enfim, tirando ele, teria a opção ainda de Paulo Eduardo, que é um zagueiro da base que até o momento não teve nenhuma oportunidade. É bem provável que a zaga seja composta mais uma vez por Kaká e Ramon. Dupla que já foi assim, titular em 3 partidas, ainda nesse comando do Filipão, mas que nos últimos jogos Manuel e Ramon vem se firmando e nem acho que Kaká possa assumir a titularidade novamente. Enfim, eu acho assim bem grande a chance do Cruzeiro ainda negociar Kaká antes mesmo de iniciar a próxima Série B.
Isso porque o jogador vem sendo assim um reserva e principalmente quando o Léo voltar, o Cruzeiro vai ter assim duas opções no banco de reservas, além dos dois titulares. E acho assim que pelo momento que o Cruzeiro está vivendo, não é nada inteligente ter um zagueiro que, apesar de jogar muito bem, e é o jogador que eu mais gosto assim do Cruzeiro nesse ano, ele vale seus 25 milhões de reais e ficar no banco de reservas seria uma atitude um pouco burra por parte da diretoria, mas enfim. Lembrando que o Cruzeiro lá em março já havia recebido uma proposta de 19 milhões de reais pelo CSKA Moscou e o Cruzeiro nem quis conversar com o clube russo. Também o Atlético Paranaense mandou algo próximo dos 14 milhões de reais e o Cruzeiro também não teve interesse. E espero assim que após mesmo um ano e Kaká jogando bem mais uma vez, que o Cruzeiro não venda ele por um valor abaixo do que 25 milhões de reais. Já que se estivesse assim na primeira divisão, não duvido nada chegar assim uma proposta na casa dos 50 milhões e tudo mais. Mas enfim, e nesse ano ele já disputou 32 jogos pelo Cruzeiro e inclusive marcou 2 gols. Naquela volta ali do futebol, que era assim um zagueiro artilheiro que o Manuel acabou tomando essa sua vaga. E vocês acham assim que o Cruzeiro realmente deveria negociar Kaká nesse ano de 2021? Ou acham que deveria manter o jogador, mesmo ele ficando a maioria dos jogos no banco de reserva e o Cruzeiro precisando desse valor da venda para pagar salários atrasados e também algumas dívidas? Deixe aqui a sua opinião nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é sobre o colombiano Orejuela, onde nessa segunda-feira o site Super Sports informou assim que o Grêmio não irá mais mudar a proposta que havia feito. Enfim, o presidente do Grêmio afirmou que ambas as partes já haviam sim chegado a um acordo, mas de última hora o Cruzeiro quis mudar os moldes e acabou não dando certo. E ele ainda afirmou que não irá mudar essa proposta, pois o Grêmio também não tinha condições de pagar esse valor. Lembrando que o Cruzeiro pediria algo na casa dos 19 milhões de reais, um valor assim 4 milhões a menos do que estava na cláusula, que era de 22 milhões e meio. Enfim, que esse seria assim um valor mínimo para o Cruzeiro negociar o colombiano. E o vice-presidente de futebol do Grêmio afirmou assim que as negociações são difíceis, mas não descartou desse processo ocorrer nos próximos dias. E bom, só para se ter uma ideia, o Grêmio queria assim pagar algo próximo dos 12 milhões pelo lateral, antes mesmo assim do Cruzeiro negociar essa sua contratação em definitivo, que recusou logo de cara e pediu uma oferta parecida com o que estava assinada inicialmente. Sem dúvidas, Orejuela ainda tem um mercado bem grande, já que até mesmo pelos próprios diretores do Grêmio chegaram assim algumas propostas, mas somente oficial do Grêmio até o momento. As equipes tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional demonstraram interesse de contratar o lateral colombiano, que inclusive é convocado com frequência para a seleção de seu país. E nesse último ano disputou 32 jogos, marcou um gol e contribuiu ainda com 3 assistências pelo clube gaúcho. E inclusive chegou mais uma vez na final da Copa do Brasil. E vocês, quanto acham que seria um valor mínimo para o Cruzeiro negociar o Orejuela? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.